Fala, meu querido aluno do Instituto Federal de Bragança Paulista. E nesta disciplina de ensaios mecânicos não destrutivos, ESM do Instituto Federal de Bragança Paulista, veremos nesta aula do tópico 6, ensaio de dureza Rockwell. Isso aí, antes, deixa eu me apresentar para você, sou a professora Cíntia Macedo. Nesta aula de hoje, nós vamos ver contextos históricos da origem do ensaio Rockwell, as considerações importantes deste ensaio, as etapas que precisam ser respeitadas e análise das tabelas e dados e um exemplo super ultra mega prático para você. Pois bem, o ensaio Rockwell é tão antigo, mas tão antigo que o Sr. Rockwell já morreu e com certeza já nem tem restos mortais dele, já faz muito tempo. E olha só, a época que surgiu o ensaio Rockwell, só para vocês terem uma ideia, era em que todas as máquinas eram feitas de ferro fundido e os produtos também. Você imagina uma indústria que estava em ascensão, em pura expansão de diversificação de produtos. Antes, os produtos que eram fabricados basicamente eram produtos de ferro fundido, as máquinas de costura Singer, né? De costura de aquele jeans bem ultra grosso, né? Fábricas de tecido. Então, eram indústrias robustas, eram indústrias que eram de produtos pesados, né? A máquina que fazia o tecido era uma máquina pesada, né? Pesada assim de muitos materiais mecânicos, né? Não existia automação, era puro mecânico. E para que as peças pudessem ser avaliadas de uma maneira prática, não tinha um processo rápido. A dureza Brinell, ela era uma dureza de metais leves. E para metais duros, como um ferro fundido nodular, por exemplo, um ferro fundido cinzento, a esfera já não atendia mais. Imagina os aços com tratamento térmico, então, era inviável. E aí, como que surgiu a necessidade? Então, o Sr. Rockwell, ele era um siderúrgico, ele trabalhava numa siderúrgica e ele que desenvolveu. Então, em 1919, meados de 1919, ele fez o ensaio, ele que criou o ensaio por meio desse tratamento. E aonde que ele usava, né? Ele usava nas corridas dos lingotes, na siderúrgica. Então, assim que saía o aço da lingoteira, ele já conseguia avaliar a dureza daquele lingote e ver se precisava ir para o remanufaturar ou seguir em frente. Então, foi daí que surgiu. E nesse ensaio, ele não precisava medir o diâmetro da calota, porque no Brinell eu tinha que medir com o meio do microscópio. Como é que eu ia levar o material, levar a peça para poder medir o diâmetro? E aí a medição da calota tinha aqueles problemas todos que a gente tinha que verificar antes. No Rockwell não precisava, ele queria fazer algo que fosse instantâneo e que eu tivesse o dado imediato. Então o Rockwell foi de uma tal maneira que até hoje ele é utilizado, né? O ensaio Rockwell universalmente é um dos ensaios mais usados hoje em dia. Ele permite ver a dureza de diversos materiais, desde os mais moles até o mais duro. É rápido, fácil execução, isento de erros humanos e a facilidade de detectar pequenas diferenças de durezas. E o tamanho da impressão também é super pequeno. Por mais que seja um ensaio destrutivo, a impressão, dependendo da superfície, se não for uma superfície retificada, por exemplo, eu consigo reaproveitar aquele material, né? A peça, porque eu posso ensaiar a peça final, né? Fazer o ensaio de dureza da peça final. E as etapas são 4, ok? 2 são as mais essenciais, que é a primeira e a segunda etapa. Primeira etapa, eu aplico uma pré-carga
para garantir um contato firme entre o penetrador e o material ensaiado. E na etapa 2 eu aplico a carga final, é a carga propriamente dita. Na etapa 3 eu removo a carga e na etapa 4 eu faço a leitura do grau de dureza, que é feita diretamente no mostrador acoplado à máquina de ensaio, de acordo com uma escala pré-determinada e adequada à faixa de dureza do material. Então, antes de fazer o ensaio, pelo menos eu tenho que ter uma noção de que tipo de material que é. Se é um metal de alta dureza, de média dureza, de baixa dureza. Nesse caso, como se você não sabe, eu indico fazer o teste de esmeril, que a gente já aprendeu numas aulas anteriores. Faça o teste do esmeril primeiro, para verificar a faixa de dureza, para você fazer o teste adequado. Como que é as etapas, né? Eu tenho aqui fotinhas, 3 etapas aqui, etapa 1, 2 e 3, em que eu faço primeiro a pré-carga. Então, eu tenho a superfície do meu metal aqui em cima e a pré-carga. A pré-carga é fazer o primeiro contato, ou seja, a primeira indentação aqui. Depois que eu fiz a primeira, eu aplico a carga propriamente dita. Então, eu tenho a linha pontilhada fininha, que é a linha da pré-carga, a linha tracejada grossa, que é a da carga final, e o posicionamento depois que eu removo a carga. O que aconteceu bem nesse momento aqui, dessa etapa 3, onde eu removo a carga? O metal, ele volta, todo metal cerâmico, qualquer material, ele tem a sua inerente dentro dele, a sua capacidade elástica. Então, neste momento, ele deformou plasticamente. Só que depois que eu removo a carga, ele volta um pouco, não volta totalmente, porque eu deformei plasticamente, mas ele volta um pouco. Esse retorno, ok, que é a recuperação elástica, ela está inerente ao processo. E o Rockwell ele considera essa variação. O que acontece aqui? No Rockwell, eu tenho que avaliar as escalas, né? Então, eu tenho umas escalas de dureza aqui. E aí, a escala Rockwell, eu tenho escala A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S e V. Então, eu tenho inúmeras escalas com indentadores específicos, certo? E a carga para ser realizada. Então, para cada escala, eu tenho uma carga a ser aplicada, certo? E as aplicações específicas. Normalmente, o Rockwell C e o Rockwell B são os mais usados. Deixa eu ver se é isso mesmo. Rockwell B e Rockwell C. Tá vendo aqui? Nesse exemplo de escala que eu tenho aqui, eu tenho duas escalas, a escala B e a escala C. Ah, mas na tabela que você me mostrou tem o alfabeto inteiro praticamente, por que aqui só tem os dois? É a configuração desta máquina, do visor dessa máquina que eu mostrei aqui para você. Se você tiver outra máquina que tem outras escalas, vai ser com graduações diferentes. Nessa máquina em específico que eu estou mostrando, o visor, o display dela, né, analógico, ela está com as duas escalas, a C e a B, que é a interna é a B, que geralmente é vermelha, e a externa, que é a preta, é o Rockwell C. Rockwell C externa, Rockwell B interna. E aí, dependendo da peça, das configurações do indentador, vai mostrar aqui o quanto que foi dado o valor da medida após o ensaio. Então, quanto maior o valor em cada uma das escalas, mais duro é o meu metal. Ou seja, nas Rockwell C, eu já estou falando de um metal duro e Rockwell B eu estou falando de um metal mais mole. Olha só, a carga 90, carga baixa, e a carga alta, que é do Rockwell C, 140. Então, quanto mais duro, maior a escala, maior é a carga, mais duro é o aço. Então, você veja aqui, só para você dar uma olhada aqui, ó.
O Rockwell B, cobre, liga de alumínio, aço de baixo carbono, ferro fundido maleável. Beleza. No Rockwell C, aço endurecido meusado, ferro fundido e titânio. Pronto, falei com todo mundo. Entendeu? Que hoje da indústria que é fabricada. Eu consigo agrupar muitas famílias aqui de metais aqui dentro dessa, tanto da classe B, da escala B, quanto da escala C. Por isso que é um dos mais usados. Os penetradores, eu posso ser um penetrador cônico de diamante, no caso é uma ponta de diamante, ou eu posso usar um do tipo esférico. Ah, mas e se o cara usou o esférico para medir titânio? Perdeu o indentador, você entendeu? Era para ter usado o indentador de diamante e o Benedito usou o de esfera de aço temperado. O que aconteceu? Ele deformou a esfera, ele estragou a esfera. Então, mas se eu não quero... Então coloca só diamante, que diamante não vai estragar se usar titânio ou se usar um aço baixo carbono. A medida dá errada, tá bom? Para cada classe eu uso uma esfera e para que seja adequada. Então, o analisador, o executor do ensaio, ele precisa se atentar para qual indentador utilizar para a peça específica. Não é porque o diamante é indestrutível, pode deixar só essa opção na empresa para poder fazer o ensaio. Vai dar errado o ensaio, ele não vai ser verdadeiro para os metais mais moles, que não corresponde à classe do Rockwell C. É isso que eu quero dizer. Então, você vai estar usando o ensaio equivocado, a medida vai dar errada, ok? Vai medir, vai dar um valor, mas não é o valor esperado para aquele material, ok? Por isso que se utiliza ou um ou outro, para uma classe e para outra. E o valor da medida, quando eu faço o Rockwell C, quando eu uso o indentador de diamante, eu tenho que especificar que é HR, Hardness Rockwell C, que é a escala C. Hardness de dureza, R do ensaio Rockwell, R de Rockwell e C da escala C. Hardness Rockwell B, ou seja, dureza Rockwell da escala B. Se fosse da escala V, é HRV, tá vendo? Para cada escala eu tenho que dar especificação. A mais comum é a escala C e a escala B, o usado material macio e a C para materiais duros. Outra coisa, na Rockwell B eu uso uma carga de 100 quilos. Na Rockwell C é um cone e o peso é 150 quilos. É da norma já do ensaio. E tem outras escalas para outros fins, outros materiais. Então, o mostrador é construído de tal modo que faz uma impressão profunda, um valor baixo na escala, e uma impressão rasa corresponde a um valor alto na escala. Deste modo, um valor alto na escala indica que se trata de um material de alta dureza. Significa o quê? Se o indentador afundou, significa que o metal é mole. Se o indentador afundou, entrou pouco, significa que o metal é duro. Ou seja, por uma força, entrou menos, ou seja, mais duro. Esse aqui é uma imagem de um medidor de dureza moderno, tá vendo? Olha só, tem um display eletrônico aqui, que chique! É muito chique isso daqui. No IFE não tem, não é esse. No Instituto Federal ele é analógico, ele é com um displayzinho com ponteiro, mas tudo bem, né? Então, o ensaio Rockwell, eu tenho dois tipos, o superficial e o normal. O superficial é indicado para folhas finas ou lâminas, ou camadas superficiais de materiais. E a normal é uma condição normal de uma peça espessa, certo? O superficial, eu tenho uma pré-carga mais baixa, porque o meu material é mais fino,
ou seja, tem uma pré-carga de 3 kgf e o normal é 10. No superficial, as cargas podem ser 15, 30 e 45 kgf, no rocker normal 60, 100 ou 150. Dependendo da escala, dependendo da esfera, tudo isso vai variar. Por isso que ali eu pus uma faixa, porque depende da escala. E o material ele é ensaiado numa escala, só pode ser comparado a outro material ensaiado na mesma escala. Então, eu não posso falar, meu material é 50 Rockwell B e o cicrano é 50 Rockwell B e o beltrano é 100 Rockwell C. Eu não posso falar que um é metade do outro, porque são escalas diferentes. Eu só posso comparar Rockwell C com Rockwell C, Rockwell B com Rockwell B. É 10 Rockwell B com 15 Rockwell B. Aí sim, ok? B com B. Tem que ter a mesma escala. Aí eu posso comparar. Aqui são as faixas, as características da escala de dureza, certo? O tipo do penetrador ou indentador, também é a mesma coisa. E a carga final, certo? Em Newton aqui, que é kgf ou Newton, escala de dureza. E a leitura do mostrador, às vezes é um mostrador analógico ou mostrador preto externo. Esfera, então as condições e as expectativas aqui, a faixa de medição possível. Temos para o Rockwell normal as escalas, esfera, olha lá, de Rockwell B, o Rockwell C, o diamante. Tá vendo que aqui agora é 100 de carga e 150 de carga? Preto, vermelho, ligas de alumínio, tal. Vamos observar mais, porque a escala é grande, né? Vai até o V. E as boas práticas, né? Sempre limpe o indentador e a peça de teste para evitar sujeira, graxa, ferrugem ou tinta. O material bacana para se limpar, que remove tudo, é a acetona. Só que a acetona, ela é um material controlado, porque não sei se vocês sabem, a acetona ela é um solvente químico usado para a fabricação de drogas. Então, ele é um material super, hiper, ultra, mega controlado. E aí, uma indicação que se dá em laboratórios é o uso de álcool isopropílico, que é um álcool que evapora, que tem pouca água na composição e ele evapora rápido. Então, a substituição da acetona é o melhor material que tem. A acetona ultra pura, tá? Não é a de cosmético para remover esmalte das unhas femininas aí, das unhas pintadas. Os meninos também podem pintar agora também, né? Tem algumas pessoas com moda muito chique. Então, a acetona é uma acetona de laboratório, 99% de pureza. Então, para limpar, sempre com álcool, não é passar uma mãozinha ou soprinho, certo? Assegurar que a espessura do corpo seja pelo menos 10 vezes a profundidade do entalhe e manter o espaçamento adequado entre os vários entalhes, porque eu faço o encruamento da área próxima. Então, sempre manter uma distância, estabelecer uma distância para não influenciar o encruamento das áreas próximas. Então, manter uma distância entre uma medida e a outra. E controlar a velocidade de indentação e garantir o tempo de duração da carga, né, que tem que ser pausado corretamente. Aqui a representação da dureza, 64 Rockwell C, 64 é o valor da dureza, HR é que se trata de um ensaio Rockwell e C é a escala. Óbvio, bom falar, né? Vai que. Aqui, nesse caso, eu tenho além do HR, tá vendo que agora ele não falou que é C ou B, Z, tal, ele me dá um 15N, o que será que quer dizer isso daí, né? Significa que 50 é o valor da dureza, HR é a dureza Rockwell e 15 foi a escala utilizada, foi de 15 newtons. Então, o número obtido corresponde a um valor adimensional
que somente possui significado quando comparado a outros valores da mesma escala, certo? Então, uma situação fictícia. Imagina que você vai fazer um ensaio de Rockwell na escala C, recorre aos quadros apresentados anteriormente e que traz as escalas de dureza. É possível identificar as condições de realização do ensaio. Como que eu faço isso? Né? Eu tenho o ensaio solicitado na escala C, beleza. A máquina utilizada é uma máquina padrão. O penetrador Rockwell C, penetrador diamante, tem que ter 120 graus de conicidade e a carga maior é de 150 kgf. E a leitura é feita na escala preta. Então, são essas informações que eu preciso reunir antes de ensaiar. Falou Rockwell C, eu já antecipo todos esses dados. Ok? Tipo de máquina, tipo de penetrador, dimensão, pré-carga, carga maior e a cor da escala que é feita para observar o resultado. E aí ele me deu a especificação do teste 70 HR15T, que é o segundo exemplo da segunda situação fictícia. Como que eu sei como que foi realizado o teste só olhando esses dados aqui? 15, não foi 15T? Será que eu digitei certo? Acho que é 15N. 15T, tá certo, ó. 15T tá aqui, esfera de 1/16, ok? Então, foi feito um Rockwell superficial em que o valor foi de 70 nessa escala de dureza. Usou a escala preta externa. Quanto que deu o valor? 70. Tá nesse primeiro aqui, ó. Então, o ensaio está adequado, ó. Usou uma pré-carga de 3 kgf, penetrador de aço, a máquina precisa, um ensaio de superfície. Isso aqui tá errado, tá? Eu aproveitei o slide. E a profundidade vai atingir, é importante para definir a espessura de corpo. No caso, quando eu falo do ensaio superficial, tem que entender que é 17 vezes a profundidade do penetrador, no entanto, há meios de medir a profundidade exata. É possível ter uma medida aproximada dessa profundidade a partir do valor da dureza, tá? Tem uma equaçãozinha aqui que se faz. Como é difícil visualizar, medir a profundidade do furo, né, da calota, né, ou da profundidade, eu tenho essa conta aqui para o diamante e para o penetrador esférico, ok? É só aplicar com Rockwell normal ou Rockwell superficial, que varia as condições de carga, por isso que muda a equação aqui. 0,002 vezes 100 menos o valor da medida, eu já tenho a profundidade, e e para o outro, o esférico e para o diamante. Se eu tenho, como que eu sei que deu a profundidade de 0,12 milímetros para essa penetração de 40 Rockwell C? Primeiro, eu consulto a tabela, sabendo que a escala C é Rockwell normal, essa é o penetrador de diamante. Adapto a fórmula, seleciono a fórmula de diamante, é 0,02 vezes 100 menos HR, e aí eu faço a conta. Substituo o valor. Não foi 40? Rockwell C? 100 menos 40. 100 menos 40 é 60, 60 vezes 0,002 dá 0,12 milímetros. Então, a estimativa de profundidade é 0,12 milímetros. Pronto. O que eu tinha para falar é isso. Vamos para a atividade. No Moodle já está postada. Após isso, você está liberado da nossa aula de hoje. Beijo no coração e até o próximo vídeo.